Na hora de logar aqui, eu loguei em outro e-mail, por isso que deu zero, tá? Agora já está corrigido. Vamos começar aqui nossa aula de Química de cada dia, né? E vamos continuar a aula da semana passada. Vai lá para a aula 2. Aula 2 do caderno 1. Esse pessoal da prova da Unifins me dá cedo. Vai, na aula 2 do caderno 1 de Química, Química 1. Nós estávamos na semana passada, eu estou projetando para vocês aí, né? Aula 2. A gente vai falar sobre processos de separação de misturas, que é uma aula bastante fácil também, igual a aula passada. Então, mais uma recordação de alguns temas que nós vimos lá no primeiro ano, né? Na época era o primeiro ano. E bem simplesinho. Quais são os métodos de separação de misturas? Lembrando que na semana passada nós falamos sobre diferença de substâncias simples, puras, oxigênio, por exemplo, só tem são substâncias com atomicidade 2, mas formado pelo mesmo átomo. Substância química composta é quando eu tenho a mesma substância, mas com átomos diferentes, H2O, por exemplo, água. E quando eu tenho a mistura, eu tenho, então, a mistura entre essas substâncias, tá? Então, nós temos a mistura eutética, que nós vimos também que é interessante, além da mistura convencional, em que não há variação nem do ponto de fusão e nem de ebulição. Nós temos a mistura eutética e azeotrópica, quando você tem ou a fusão constante ou quando você tem a ebulição constante. Tá? Então, você tem essas duas condições aí que nós vimos com relação às misturas. Agora, quais são as formas que nós temos para separar? Primeiro, a gente vai ver aqui as misturas heterogêneas. Então, mistura heterogênea, dá para você estabelecer a distinção aí entre as duas misturas, né? Normalmente, você consegue enxergar visualmente, tá? Os elementos que você quer separar. Então, nós vamos ver aqui quais são os processos utilizados. Bem, isso aqui eu acho que não foi nem... A gente viu isso aqui, acho que lá no 9º ano, na verdade. Nós vimos isso no 9º ano. No primeiro ano vimos também, ou talvez vocês tenham visto com a Ana Lúcia na época, ou com a Lenisa, não lembro. Mas, enfim, são situações, coisa de fundamental isso aqui, tá? Então, você tem aí misturas que são estabelecidas entre sólido e sólido. Aí, por exemplo, eu quero... hoje não precisa mais disso, né? A gente compra o feijão já pronto, tal, já vem escolhido, tal. Antigamente, o cara comprava feijão e precisava escolher o feijão, senão o pequeno agricultor na roça, né, que está na roça, etc., ele plantou o próprio feijão, colheu, guardou num saco maior, etc. Aí, na hora que ele, antes do consumo, naturalmente, ele vai ter que escolher esse feijão. Por quê? No meio do feijão ali pode ter, né, elementos inertes, pode ter até pedra. Não sei se alguma vez na vida você já teve o desconforto de estar comendo, né, e de repente você vai morder e morde uma pedra que quebra ou quase quebra o seu dente. É um negócio sensacional, né, morder pedra. Extremamente ruim, né, quando quebra o dente, então aí melhor ainda. Enfim, esse método de catação é quando você olha para dois sólidos e você vai, então, separar um sólido de outro. Aí aqui eu estou colocando, né, a escolha do feijão. Arroz, pouco provável que você vai escolher arroz, né? O arroz já é bem selecionado, né? O arroz já é bem parafinado, etc. Tal. Ele já está próprio para o consumo. O feijão, aquele feijão mais antigo, etc. Tal. Esse método, o feijão, um sistema antigo, não feijão antigo. O sistema novo agora, você compra já os saquinhos lá de 2 quilos, 4 quilos, 5 quilos, direto, tá? Para você fazer. Você pode usar as mãos, ou você pode usar aqui pinça também para efetivar a separação, tá? Dentro dessas misturas que são heterogêneas. Então, processo tranquilo, processo de catação, processo bem simples e bem facinho. Aqui está uma senhora, então, escolhendo feijão através do processo de catação. Usei a ventilação. Ventilação é legal porque você pode usar, inclusive, aqui a ventilação natural, tá?
que é o caso aqui do café também, né? Acho que vocês já viram isso aqui. Pessoal que tem fazenda de café, ou quando você foi a alguma fazenda aí de café, você vê o pessoal fazendo isso aqui, né? Muitas vezes, principalmente o pequeno produtor, ele usa esse processo aqui usando aquela famosa peneira, né? A peneirona. A peneira, ela vai permitir que ele separe aqui, basicamente, o grão de café das folhas do próprio cafeeiro, tá? Então, permite, então, essa separação de sólidos também, que é muito utilizada, utilizando a ventilação convencional, à medida que você joga o café para cima, né? Ele é submetido ao vento na descida dele, gravitacional, ele é puxado pela gravidade, e vai ficando os grãos ali, você vai separando das folhas. Você deixar o café a ponto depois de colocar lá no terreiro, né, de café, para que ele venha, então, a desidratar, para que ele venha a maturar ali na forma adequada para o consumo humano, tá? Então, esse é o processo que nós chamamos de ventilação, que é a ventilação aí manual, que não é só utilizado no café, mas é utilizado também em vários cereais. E outra coisa, além de cereais aqui, você tem, então, uma situação, a folha tem uma densidade muito menor do que o grão, né? Então, a tendência é que as folhas vão se esvaindo e vão ficando na peneira apenas o grão. Por isso que é conhecido como ventilação. E a questão da levigação, Zé? Levigação, você usa o mesmo raciocínio, só que aqui você vai usar com relação à questão da densidade, né? Mais denso e menos denso. Só que aqui você não vai usar o ar como instrumento de separação. Você vai usar aqui, na verdade, tá? A água. Isso aqui é muito utilizado aqui, ó, tá? Nos garimpos, né? Aqui ele te dá até o processo aqui, você tem uma espécie aqui de uma calha, tá vendo aí, né? Aí na rampa aqui da calhazinha, ó, é lançada a mistura de água, ouro e areia, tá? Então, essa água, ela tende a levar consigo as partículas sólidas, né? E devido à diferença de densidade, esse ouro aqui, ó, ele vai tender a acumular aqui nas partes, tá vendo que tá mais amarelado aqui? Nas partes mais baixas da calha, tá? E enquanto que a mistura que é indesejável para você, que é a mistura componente ali das rochas, que é a mistura que você tem areia e você tem água, ela vai se esvairindo aqui, ó. E a tendência é você, através desse método de levigação, você manter apenas aquilo que te interessa, que é o metal precioso, que é o ouro. Agora, veja só, isso aqui não é a separação utilizando ainda mercúrio, não, né? É um material muito potente da perspectiva ecológica aí, que provoca grandes danos ambientais, e o mercúrio é uma substância altamente cancerígena. Então, a levigação seria isso. Separação magnética, você vai usar um ímã, isso aqui é legal também, né? Você usa um ímã para você atrair aqui elementos metálicos, tá? Então, dá para eu separar, por exemplo, o ferro e o enxofre? Dá. Por quê? O ferro é um metal e o enxofre é um ametal. O ferro é uma estrutura metálica, embora seja um metal de transição externa, né, Zé? Mas o enxofre, ele está lá no grupo 6A da tabela periódica, ele é considerado, então, um ametal. Tem característica oposta, né? Se esse aqui tem característica de formar cátions, mais 2 e mais 3, esse aqui tem característica de formar ânions, tá? Menos 2, S menos 2. O ferro, ele tem a capacidade de ficar estável, perdendo 2 ou 3 elétrons. Já o enxofre, ele fica instável, ganhando 2 elétrons, tá? Então, o que você usa aqui, Zé, nesse caso da separação magnética aqui, que você vai usar aqui alguns metais, como o cobalto, o níquel e o próprio metal ferro, tá? Você vai ter aqui, basicamente, a utilização de um ímã, tá? E esse ímã aqui, ele vai ser, então, imantado, né? Então, nessa imantação, você cria um campo magnético, e ao criar esse campo magnético, você consegue, ao aproximar aqui da mistura ferro e enxofre, você consegue separar o metal que é atraído pelo ímã, tá?
Então, você vai separando o metal do enxofre, que esse pó aqui, ó, é o famoso pó infernal, né? Esse enxofre aqui que vai ficando aqui no recipiente. Só uma perguntinha para vocês aí, que vocês são especialistas nisso, mas nunca é demais fazer uma perguntinha, aproveitando o enxofre aqui, saindo um pouquinho da questão, mas por que quando você está cortando a cebola, isso aí caiu agora, eu não lembro agora qual prova que foi, eu estava até preparando a prova de vocês, estava lendo algumas provas, e aí eu me deparei com uma prova que perguntava sobre isso. Até achei interessante essa pegadinha de vestibular, de Enem, etc. Tal. O que acontece? Mas é mais ou menos assim. Quando você corta a cebola, por que você chora, hein? Por que, Sofia, que tu choras? Na verdade, nunca deve ter cortado uma cebola na vida, né? Tudo bem. Mas por que as pessoas, vamos colocar assim, quando cortam cebola, por que começa a escorrer aquela lágrima no olho lá? Por quê? Qual que é a reação que está acontecendo ali? É um procedimento da química elementar, né? O que acontece? Vocês estão vivos aí? Alguém sabe? Alguém pode participar aí? Lara e companhia ali. Eu já cortei cebola sim, Zé. Não, Eu cortou nada. claro que sim, Zé. Que Essa viagem. historinha, você já cortou cebola sim, Zé. Cortou nada. Sempre é a mãe que tem que cortar, fazer tudo, que é a coisa toda. Ou senão é funcionário de casa. Mas mentira, Zé. Mas eu não sei o que é. O que acontece aí? Lara? Eu acho que é alguma coisa com enzima. E tem um óxido lá. Eu sei que libera um gás. Mas não sei qual. Falando nisso aí, Lara, deixa eu só te falar uma coisa que eu estava vendo aqui no meu Face aqui, o rapaz lá que eu te falei que é da tua cidade, que você me perguntou já o sobrenome mais uma vez. Como é que ele chama? É Marcelo Rezende. É Rezende. Eu sei quem que é. Com certeza você vai saber. Ele está aqui já. Né? Eu até vi que ele colocou, ele estava saindo de um PSF lá do Santo Reis, lá e tal, ele colocou uma foto dele saindo lá, tá ralando aqui. É bonzinho, rapaz. É lá da tua cidade. Mas é o seguinte, o que acontece? A Sofia tocou no ponto. Óxido. É isso que queria que resolvesse, que você colocasse na questão. Quando você está cortando a cebola, você libera um óxido de enxofre. É exatamente isso. Que é o SO3, o SO2, aliás, não é o trióxido, não. Você libera normalmente é o SO2. Exala aquele óxido, quando ele entra em contato com a lágrima do teu olho, o que acontece? Água com óxido SO2 forma um ácido. Qual que é o nome desse ácido? Ácido sulfuroso. Então esse ácido sulfuroso em meio aquoso aqui no olho, ele irrita, né, a conjuntiva do teu olho, aí começa a arder. Teu olho fica vermelhão, aí começa a descer a lágrima porque está ardendo, que é natural quando você tem alguma irritação. Mas é por isso, por causa do óxido e por causa desse ácido. É muito legal essa questão aí do enxofre. E por ser ametal, a gente vai falar sobre tabela periódica esse ano de novo. Agora eu já nem lembro se é comigo, se é com a Ana, mas com um dos dois vocês vão ver. Tabela periódica, vocês vão ver essa questão da tabela periódica, das características dos elementos que compõem a tabela periódica, tá? Essa questão do ametal ele ser bastante frágil para ser quebrado e do metal ele ser bastante rígido. E esse processo aqui que a gente chama hoje em dia peneiração, tá? Que é um processo bastante rudimentar, o nome que todo mundo conhece, a gente acabou de falar ali agora há pouco, tá? Um tipo de peneiração, mas o pessoal hoje gosta muito de usar esse nome aqui também, tá? Tamização. Então, você toma cuidado com esse nomezinho aqui, ó, tamização, porque falou em peneira, você se lembra, fica fácil você recordar, etc, tal, mas falou em tamização, às vezes você se confunde. Então, quando você tem um pedreiro trabalhando na sua casa, por exemplo, aí ele está lá com areia. Hoje não tem muito isso, né? Porque o cara já te manda areia fina, te manda areia média e te manda areia grossa. Mas mesmo assim, você tem que dar uma peneirada, tá? Você tem que realizar esse processo de tamização para você aí separar, por exemplo, a areia fina de eventuais partículas maiores que estão no seu meio ali, tá? Pode ser até pedra, para não atrapalhar na hora de fazer a massa depois, tá? Às vezes é uma massa de acabamento, a massa tem que sair
perfeito, né? Enfim, então você usa a tamização, separação aqui de resíduos, aqui ele está mostrando exatamente isso, ó, depois de você realizar esse processo aqui, você vai colocando, então, o balde aqui com areia, vai ficando aqui os pedregulhozinhos, e aqui fica uma areia mais fina, tá? Para você utilizar no processo aí de construção civil. E você tem outro processo interessante agora, que envolve também aqui líquido, que é o que nós chamamos de dissolução fracionada, tá? Então, o que vai acontecer? O que eu faço aqui, Zé? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho uma mistura... Ô Zé, aqui, ó. isso da separação das misturas cai muito no vestibular? Na forma geral? Uhum. Mais ou menos. Hoje em dia, pela grande escassez que nós temos, por exemplo, as questões de química, o que mais cai hoje? Você vai fazer um vestibular hoje, o que mais cai em química? Cai demais termoquímica, cai demais estequiometria, cai demais orgânica, cai bastante orgânica, e toda essa parte de eletrólise hoje, etc., tal, a parte de eletroquímica, é comum cair. E uma outra questão cai também radioatividade. Essas são as matérias que mais caem. Aí depois tem as outras matérias que, assim, ó, fica cansativo, sempre o cara fazer o mesmo estilo de questão, o mesmo estilo de questão. Aí ele tenta pegar numa matéria que nem essa, por exemplo, que é uma matéria básica, que é a questão de separação, que é coisa mais simples, etc. Tal, ele pega essas matérias e complica na questão. Isso aí, hoje em dia, você já acha. Principalmente provas da Unicamp, FUVEST, Unesp, tá? Você vai achar uma ou outra questão. É igual a questão que a Sofia colocou outro dia, a questão de atomística. Eu tenho notado que nos últimos 3 anos, o pessoal tem voltado a cobrar. Teve um período que realmente você pegar as provas aí, até 2017, sabe? Você quase não achava questão referindo à atomística. No máximo, um pouquinho enquadrando na atomística, questões referentes à tabela periódica, que cai também, essa cai. Não tanto, mas cai. Mas agora eles começam a voltar com alguns temas, tá? Aí começa a voltar. Já na biologia, hoje, isso aí é meio que universal. O que cai muito na embriologia, como é que chama? Na biologia hoje? Primeiro, teoria da evolução, a evolução geral, cai demais. Junto com a evolução, na mesma proporção, cai muita citologia. Citologia, depois ecologia. Então, citologia, evolução e ecologia. As 3 matérias que mais caem. Um pouquinho abaixo, em termos de intensidade, você vai pegar desde vestibular de particular, do Albert Einstein, até federais. Aí vem botânica. Botânica também cai bastante hoje. E depois, assim, houve uma inversão. Antigamente caía muito, por exemplo, zoologia. Hoje cai ainda, cai bastante. Só que não cai na mesma intensidade que cai nessas matérias. Aí vem fisiologia, zoologia, tá? Aí vai cair, vem sistema reprodutor também cai bastante, tá? Então, assim, sempre está analisando os últimos vestibulares, que eles são meio que tendência dos temas que o pessoal começa a colocar, né? Por isso que a gente tem que estar preocupado muito com os últimos vestibulares, para vocês ficar sempre na tendência. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Você tem um líquido... Ô Zé, Oi. o que mais cai no vestibular da Unifenas em específico? Não tem essa questão. Unifenas é muito atípico essa questão, cara. Isso aí, por exemplo, você pegar a prova de física, pegar a prova de química e pegar a prova de matemática. Ela tem um certo raciocínio lógico. Se você pegar, por exemplo, os últimos 5 anos, matemática, física e química, você voltar a pegar as últimas 5 provas que foram feitas, se você começar a analisar quais são os assuntos que caíram, etc., tal, mais recentemente, os que caíram mais anteriormente, eles vão voltar aos assuntos. É meio que cíclico. Os assuntos, eles voltam mesmo. De 5 em 5 anos, ele vai estar sempre voltando ali. Agora, se você pegar a prova de biologia, não pode cair qualquer coisa, porque vai muito no meu estado de espírito um dia, então não tem muita objeção de seguir, simplesmente. Só no segundo semestre que a gente tenta fazer uma prova de biologia, pelo menos com as matérias mais próximas daquelas que caem mais no Enem, que é a prova que vocês vão fazer valendo ponto.
Aí eu faço mais contextualizado com o Enem. Por que eu faço? Porque quando a gente está fazendo revisão para o Enem, de certa forma também a gente vai estar revisionando tópicos para a Unifenas. Aí facilita para o aluno também, tá? A gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Só que essa prova do meio do ano aqui agora, eu coloquei de tudo um pouco, né? Mas tem bastante embriologia, tá? O povo que vai achar que vai cair muita... O povo está achando que tem que morrer de estudar fisiologia animal para essa prova do meio do ano agora. Vai quebrar a cara. Não tem fisiologia animal na prova, entende? Eu coloquei mais em embriologia, coloquei questão de evolução, coloquei botânica, a parte de fisiologia vegetal, não a parte de botânica convencional que caiu na última prova, mas a prova está tranquila, está tranquilo. Olha só como é que eu realizo aqui a dissolução fracionada. Nesse caso aqui, eu misturei sal e areia, tá? Aí como é que, Zé, dá para eu separar esse trem aqui, esse negócio aí, dá para fazer essa separação aí, ó? Pior que dá, né? Se eu misturar aqui água, então, a princípio, eu vou ficar aqui com uma mistura de água, sal e areia, tá? Aí, se eu pegar esse material aqui da mistura, colocar aqui num filtro convencional, o que vai acontecer? Eu consigo reter nesse filtro a areia, tá? E aqui vai sair a água salgada. Então eu consigo aqui deixar uma solução de água, né? Solução de água salgada, e aqui em cima fica areia. Deu para eu separar, então, Zé, eu consegui separar, porque qual que é o objetivo dessa separação? Tenho dois sólidos aqui, que é o sal e a areia, eu quero separar o sal da areia. Isso é possível? Desde que eu utilize um solvente, que é a água, tá? E no fim aqui eu tenho a areia de um lado e o sal junto com a água. Depois dá para eu deixar evaporando, que a gente vai ver aqui, essa água, igual eles fazem nas saleiras, quando eles tiram o sal, né, na água salgada. Dá para eu deixar evaporando aqui e ficar só o sal? Dá sim. A gente vai ver isso daqui a pouco. E esse aqui, Zé, esse tal de flotação aqui, ó. O que acontece? Essa flotação, você está trabalhando aqui com uma mistura de densidade diferente, tá? Por exemplo, você pode ter uma mistura de densidade diferente. Aqui ele dá um exemplo para vocês aqui da serragem, aquelas, vamos chamar de pequenas caquinhos de madeira que muitas vezes ficam sobre o solo, tá? E aqui você tem a areia e a serragem. Então, você está trabalhando aqui também com misturas que apresentam diferentes densidades. Então, se eu usar, por exemplo, um elemento que apresenta uma densidade intermediária, que vai permitir que um desses elementos da mistura ela flutue, como, por exemplo, a água nessa mistura, o que eu vou ter aqui? Ó? Quando eu misturo a serragem com a areia, as serragens, então as células têm espaços vazios maiores, né, internamente no citoplasma. Então a tendência é que essa serragem ela suba para a superfície, tá? Enquanto que a questão da areia, por ser mais densa, a tendência é que ela desça. Então uma suba e a outra desça. Através aqui de uma separação também, utilizando água, através desse método da flotação. Então, tá aí, ó. Bem simples a utilização da flotação. E esse processo aqui, Zé, que nós temos conhecido como fusão fracionada, o que é esse processo que nós chamamos de fusão fracionada? Que nós vamos aquecer aqui, tá? Uma mistura de elementos sólidos e, baseado no ponto de fusão, nós vamos ter aqui a separação dessa mistura. Como que isso acontece, Zé? Bom, aqui, ó, eu estou usando aqui, por exemplo, o fogo, tá? Aqui você está usando o enxofre líquido, que já está em ponto de fusão. Aí, a partir disso aqui, ó, eu consigo separar o enxofre, tá, do outro metal que entrou no ponto de fusão. O enxofre, por exemplo, a tendência por ele ser um ametal,
quando ele está misturado aqui com outro elemento sólido, ele tende a entrar em fusão, tá? Numa temperatura menor. Como ele entra em fusão numa temperatura menor, ele torna-se líquido, eu consigo separá-lo da mistura, nesse caso aqui ele está misturado com areia, tá? Eu separo o enxofre, ele entrou em fusão mais rapidamente, e a areia ela permanece sólida. Então aí eu tenho de um lado o enxofre, e do outro lado eu tenho a areia. Então isso é possível quando você tem sólidos, tá? Com pontos de fusão bem distintos. Lembrando que o ponto de fusão, o ponto de ebulição, ele representa aquilo que nós chamamos de propriedade organoléptica da matéria. Se é uma propriedade organoléptica da matéria, é uma propriedade específica da matéria, tá? Da mesma forma, dá para eu separar, né, o ferro, ou dá para eu separar o ouro do cobre? Dá, porque eles têm ponto de fusão diferente. Então, quando ele está derretendo, né, então, primeiro aparece o ouro, se não me engano, 930 graus Celsius, ponto de fusão do ouro, quando ele está lá com a chaminha nele, e depois dessa temperatura, mais ou menos a 960 graus Celsius, fica meio avermelhado, que surge o cobre, tá? Então, dá para você fracionar um metal utilizando esse processo aqui, ó, de fusão fracionada. Aqui ele coloca dois sólidos bem característicos e bem distintos, tá? Ele coloca tanto enxofre quanto areia, mas não necessariamente precisa ser enxofre e areia. Agora, com relação a essas misturas aqui, são muito interessantes, e aqui nós vamos ter a mistura de sólidos e líquidos, né? E quando é sólido e líquido, Zé? Eu posso ter esse processo de centrifugação, né? Então, aqui você tem que lembrar de algumas situações que você tem no dia a dia, na centrifugação, que nós usamos aí, tá? De uma forma bem simples. Eu vou lembrar de alguns aqui, mas eu quero que você pense também no sangue, tá? Quero que você pense no sangue. Quero que você pense também no processo de obtenção da manteiga. Mas como é que acontece aqui, Zé, do leite e da manteiga? Bom, aqui você tem um elemento sólido e aqui você tem um elemento líquido. Você deixa ele por um determinado período, a parte menos densa, ela tende a ficar sobre a superfície, tá? Nesses tubos. E a parte mais densa, ela tende a descer. Aí, o que acontece? Você vai ligar aqui um tubo em rotação, igualzinho quando você tem lá o exame de sangue, você usa também uma centrífuga para realizar a separação entre os elementos plasmáticos do sangue e os elementos figurados do sangue, tá? Aí você começa ali, ó, agitar a fase líquida e a fase sólida. Aí, quando você agita essas duas fases, você vai ter aqui a separação do elemento líquido e do elemento sólido, tá? Esse processo aqui nós chamamos de centrifugação. Aqui ele está mostrando essa centrifugação na utilização de tubos de ensaio. Mas nós poderíamos ter aqui, por exemplo, tá? Com elementos sólidos mesmo, mas nós poderíamos ter a centrifugação, que ele vai abordar mais adiante, provavelmente, com relação ao sangue, tá? E com relação ao leite, você separar a nata, a gordura do leite, e você separar os elementos figurados do sangue, tá? Mas aqui ele quis aqui destacar as duas fases bem características aqui, a fase sólida e a fase de um líquido, né? Líquido e sólido. Na decantação, é o processo que eu falei para vocês aqui, é um processo bastante simples de ser utilizado, que é bastante utilizado até hoje. Você mistura a areia, por exemplo, tá? E deixa ela ali misturada com o líquido. O que vai acontecer? O sólido, a tendência com o passar do tempo, ele vai decantar e vai acumular-se aqui na região do fundo do recipiente. E a água, nesse caso, ela vai ser menos densa, ela vai ficar sobre a região de cima do recipiente. Então, esse aqui é um processo simples de ser utilizado, que depende tão somente da ação gravitacional. Então, você vai ter aqui a ação da força da gravidade, e por ter essa ação da força da gravidade, você acaba tendo aí a separação, tá?
dos elementos componentes da mistura. Então, tá aí. Ô Zé, e como é que eu faço aqui nesse caso? Por exemplo, para eu remover o líquido? Muito simples, tá? Você pode usar aqui uma espécie de sifão. Quando você provoca você suga de um lado, você puxa com determinada pressão, é igualzinho você tirar... Quando dava, né? Hoje não dá para fazer mais isso. Antigamente os caras tiravam combustível dentro do tanque do carro, né? Aí puxava com a mangueirinha assim e tal, para fazer a famosa gambiarra. Aí você dá uma puxadinha aqui, ó, aí a água começa a descer para este recipiente, ó, usando um sifão ou apenas um canudinho. Aí você começa a puxar a água para cá, aí no fim você vai ter apenas a areia, o sólido desse lado, tá? Nós vamos ter aqui também um processo que nós chamamos de filtração a vácuo. Como é que funciona esse processo, etc. tal, tá? Então aqui você vai usar aqui um elemento meio que, vamos dizer, gelatinoso, tá? Como um dos componentes da mistura. Então eu vou submeter a uma situação vácuo aqui, Zé, vou submeter a vácuo, onde eu não tenho nem oxigênio nem gravidade, né? Tecnicamente. Então você tem essa operação aqui feita num laboratório, tá? Então o que está acontecendo aqui, ó? Você tem aqui, ó, parte do líquido, ele vai ser submetido a partir dessa tromba a vácuo que nós temos aqui. Então, ó, aqui você tem, primeiro, o funil para separação do líquido com o coloide, ou com o material gelatinoso. Depois, ó, esse líquido aqui, ó, ele é succionado por essa tromba a vácuo, aí ele é submetido ao vácuo, para que haja uma separação aqui mais contundente, tá? E ele vai forçar a passagem, tá, desse material filtrado numa situação mais lenta para que ele possa aqui, a partir desse processo, ele possa vir a converter aqui novamente em água no sistema convencional, tá? Então você tem um dispositivo conhecido como funil de Buntner e você tem aqui um frasco de Kitasato, tá? Para coletar a partir do funil o líquido e para submeter esse funil no vácuo para que as características dele após a filtração elas sejam totalmente preservadas, tá? Por quê? Porque você tem aqui uma pressão a qual esse líquido está sendo, então, submetido, tá? Então, se fosse simplesmente pela ação gravitacional, esse processo seria bastante lento. Então, com essa pressão, você consegue agilizar esse processo. Então, quando você tem um coloide ou um material gelatinoso misturado a um líquido, você vai usar essa filtração a vácuo, tá? Filtração simples é aquela que você usa para fazer café. Medir 1020. Por quê? Por que você voltou agora? Não, eu não. Eu não tenho tempo. Eu saio daqui medir 20, eu vou lá almoçar e trago para o almoço. Não sei, deve dar tempo, espero que sim. Qualquer coisa eu almoço aqui, né? Fazer o quê? Ó, então aqui você tem a filtração simples. O que é a filtração simples? Nesse caso aqui, ó, você tem então o filtro, aqui você tem um papel na melita, aqui dentro você coloca o café e você põe a água fervendo, então você vai ter o processo de filtração, o processo de fabricação do café, né? E essa superfície totalmente aí porosa, ela permite aí a passagem e a filtração tranquila aí do café. Então, um sistema bem simples, cafezinho de cada dia, que eu não tomo, mas vocês amam café, né? Gostam de café, gostam muito de cafeína, né? Interessante que muita gente aí que é desesperada, que é uma pessoa que tem extremamente ansiosa e gosta de ficar tomando café, né? Aumenta mais a ansiedade ainda. E a filtração aqui agora, quando você tem sólido gás, aí que isso aqui é fácil, que aspirador de pó todo mundo já viu funcionar.
Isso aqui tem na casa de todo mundo, né? Em casa é um barulho infernal. Quando liga aquilo, nossa, é uma coisa desesperador. Mas qual que é o princípio dele aqui? Ele tem um filtro interno, que quando você succiona sujeira no chão, etc., sólidos que estão ali no chão, ele consegue, então, com aspiração forte desse filtro por sucção, ele consegue reter essas partículas de sujeira nesse filtro. Então, você tem o famoso aspirador aí, utilizando o processo de filtração convencional. Aqui você tem um processo mais complicado um pouquinho, tá? Para reter aqui em câmaras de poeira, para você conseguir reter o sólido. Isso aqui, muitas vezes, ele funciona também como tipo de filtros, tá? Que você tem para ar-condicionado, etc. Tal. Então, você tem várias aplicações, principalmente de aspecto industrial, que você quer filtrar um gás e quer fazer com que esse gás ele saia sem a menor quantidade de partículas, tá, sólidas possíveis. Então, você força esse gás a passar por esse recipiente, e esse gás, quando ele vai, então, se chocando com esses obstáculos impostos aqui na parte interna dessa câmara, ele vai retendo, tá, as partículas inertes, e no fim aqui, ó, a tendência é que saia o gás puro, ou pelo menos mais próximo do puro. Isso aqui nós usamos muito também em veículo, para você impedir, você recircula o ar interno e impedir que muitas vezes partículas externas entrem no veículo. Então, você tem aquele pluguinho tal, que você aperta lá no ar-condicionado para fazer a recirculação do ar, tá? Então, o que acontece? Você não quer, por exemplo, estar atrás de um caminhão, o cara está liberando lá diesel, queimado, combustão de diesel, com partículas até mesmo ali no meio, está liberando, você não quer que aquele odor entre no carro. Aí você tem uma espécie de situação dessa aqui, ó, para impedir, tá? Um filtro bastante eficaz. Agora, a decantação a gente já viu, mas agora a decantação que mistura gás e sólido, isso aí é possível, Zé, essa decantação? É possível, até na forma de você tirar o pó aí, que a gente chama, né? Então, você está tirando o pó com aquela flanelinha da sua casa, o princípio é o mesmo, tá? Você vai tirar partículas sólidas, partículas, aliás, gasosas, que formam a poeira, de elementos sólidos, tá? Você espera isso acontecer, depois você passa um pano e sai toda aquela parte suja, representando a poeira que fica sedimentada ali no pano, né? Através da sujeira. E líquido e líquido? Líquido e líquido é uma das formas mais interessantes que nós temos aqui para estabelecer alguns tipos de separação, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um funil de separação, também conhecido como funil de decantação. Como é que acontece isso aqui? Então, falei para vocês na aula passada que, quimicamente falando, a água ela não se mistura com óleo por causa da questão da polaridade. A água é uma substância polar e o óleo é uma substância, um hidrocarboneto, ele é apolar. Então, aqui, Zé, como é que eu vou conseguir fazer essa separação? Muito fácil. Olha só, essa separação aqui por decantação, você aguarda os dois líquidos se mobilizarem, né? Esse aqui, o óleo na parte de cima e a água na parte de baixo. Depois você liga a torneirinha aqui, ó. Quando você liga a torneirinha, o que vai acontecer? Primeiro vai descer o líquido. Na hora que terminar de descer totalmente o líquido, o que restar na parte de cima aqui, ó, vai ser o óleo. Ah, então aí pronto, já estou separado a mistura, já. Você já tem a mistura separadinha, tá? E bonitinho. E líquido e gás, bom, você tem várias formas. Uma delas é você deixar o recipiente, por exemplo, você pegou o refrigerante, você deixou ele aberto, de uma forma lenta, a tendência é ele perdendo o CO2 interno que foi inoculado, tá? Agora, se você aquecer, tá, esse gás, o refrigerante, aqui está dando exemplo do refrigerante, se você aquecer o refrigerante, o gás ele desaparece mais rapidamente, porque à medida que você acelera,
você fornece energia térmica ou energia calorífica, tá? Para o gás, aumenta a energia térmica do gás, a temperatura aumenta o estado de agitação das moléculas do gás, aumentando o estado de agitação das moléculas do gás, o que acontece? Ele vai, então, se dispersar mais rapidamente, tá? Além do que, você já minimizou, diminuiu a pressão que ele estava ali dentro da garrafa, né? Então, você tirou a pressão, abriu a garrafa, você já está favorecendo o escape desse gás que compõe essa mistura. Bom, vamos lá, então, para as atividades que nós chamamos aqui de atividades essenciais. Ele vai dizer assim, ó, são dadas 3 misturas heterogêneas de sólidos. Aí diz assim, arroz e casca, serragem e limalha de ferro. Então, arroz e casca dá para você separar aqui, né? Serragem e limalha dá para você usar o método que nós chamamos de... Isso aqui você usa peneirona e usa ventilação. Serragem e limalha, você usa o ímã e consegue separar a limalha de ferro da serragem, porque o imão lá vai atrair a limalha de ferro, tá? E a areia e o cascalho, nós vimos também que você vai usar a peneirona, né? Ou a taminização, tanto faz. Então, quais seriam aqui os processos mais convenientes para separar as substâncias 1, 2 e 3? Muito fácil, né? Para cair exercício desse tipo, que não tem nem jeito, porque mesmo que você não saiba nada dessa matéria aqui, você vai para o raciocínio lógico, tá? Você vai usar levigação, tá? Com vento, tudo bem. Você vai usar imantação, serragem, tudo bem. Agora, areia e cascalho, normalmente você não vai usar somente a ventilação, tá? E sem contar também que a levigação você não usa, você usa água como método para... Não dá para usar aqui na areia com arroz com casca, né? Você usa a água como meio de levar as partículas lá da mistura entre pedras e ouro. Agora, você vai usar destilação, nada a ver com destilação simples, que a gente vai ver na próxima aula, para separar arroz de casca. Você vai usar ventilação, beleza. Arroz é a casca, você usa ventilação. Separação magnética, você vai usar aqui o processo de serragem e limalha de ferro, beleza. E você vai usar aqui o processo de peneiração, para separar a areia do cascalho. Então, nesse caso aqui, nós marcaríamos já direto a letra C, tá? Então, letra C, no primeiro exercício aí, bem simplesinho. Na questão 2, ele vai dizer assim, ó, a química moderna... Opa, Covid. A química moderna utiliza métodos de pesquisa extremamente sofisticados. Tais métodos se prestam a identificar substâncias, misturas de substâncias, entre outros. Pode citar alguns métodos como cromatografia, espectroscopia ultravioleta, absorção atômica. Entretanto, antes do advento dessas técnicas modernas, os químicos da antiguidade utilizavam técnicas bastante rudimentares, que são utilizadas ainda hoje em modernos laboratórios e ambientes domésticos ou de trabalho. A seguir, são indicados alguns procedimentos que são utilizados pela química atual. Vamos lá, então. Uma dona de casa catando feijão com as mãos para depois cozinhá-lo. Catação. Preparação do café de manhã com água fervendo. Filtração. Aí nós vamos dizer aqui, separação da casca do amendoim após torrá-lo, amendoim torrado, lançando por cima e fazendo com que a corrente de ar separe o amendoim da casca, ventilação. O pedreiro separando a areia grossa
da areia fina, peneiração ou tamização. O garimpeiro, separando o ouro do cascalho com o uso da bateria. Então, aqui você poderia ter o processo de levigação. Então, catação, segundo aqui ele usa o outro nome aqui, que é filtração ou extração, é a mesma coisa, tá? É mais como pegadinha mesmo, tanto faz filtração, aqui tá certo. Escolhamento tá bom também. Tá certo. Filtração também tá certo. Deixa eu ver aqui. Separação da casca. Não, nada a ver com decantação. Tem a ver com ventilação. Separação da casca do amendoim. Pedreiro aqui, ó. Peneiramento. Então, aqui, ó. Peneiramento. E levigação. Separação das rochas aí, tá? Do ouro. Então, levigação. Então, a catação. Extração, que é outro nome para filtração. Ventilação do amendoim, peneiramento do nosso amiguinho lá da areia, e levigação, que é a separação do ouro. Então, marcaria aqui letra C, sem nenhum problema, tá? Vamos lá. Aliás, letra E, né? Letra E, sem nenhum problema. Letra C é a primeira. E diz assim, ó, o sal grosso obtido nas salinas contém impurezas que são insolúveis em água. Para se obter o sal livre dessas impurezas, os procedimentos corretos são sublimação? Não. Sublimação seria a capacidade do sal, ressublimação, né? Ele passar de um estado aí sólido para o estado de vapor. Dissolução em água e peneiração? Não. Dissolução em água, tá? Você deixa ele na água, a água ela vai evaporar com o tempo, com o passar do dia. Então, eles fazem lá, você vai lá em Natal, quem conhece Natal, lá no Rio Grande do Norte, eles formam aquelas montanhas de sal, aí coloca água. Aliás, montanha de sal com água, né? Que vem do mar. A água, ela evapora ao longo do dia. Depois eles fazem o quê? Eles vão lá, primeiro dissolveram, que a água está junto, ela evapora, depois eles filtram, sai o sal branquinho e purinho, tá? Sem o menor problema. Então, você usa a água, você usa a evaporação e você usa a filtração para você separar o sal da água. Aí você tem aqui, ó, observe as aparelhagens esquematizadas a seguir. Aí manda você observar esses aparelhos aqui esquematizados a seguir. Então, aqui você tem duas situações, né? Aqui você tem um filtro parecido com aquele que separa a água do óleo. E aqui parece que você tem um elemento sólido aqui sendo utilizado. Então, aqui você tem uma situação 1 e aqui você tem uma situação 2. Aqui, provavelmente, aqui tipo um cafezinho, um filtro, né? Água, não, aqui tem a mistura, pode ser uma areia que fica retida, junto com a água que ele está misturando aqui, está passando, e está vindo aqui só água para baixo. A aparelhagem 1 pode ser utilizada para separar água e gasolina? Pode. Podia ser água e óleo, ou água e gasolina. Por quê, Zé? Porque a gasolina, Zé, é o famoso 2,2,4 trimetil, tá? Pentano, ou o famoso octano, isooctano. Essa é a fórmula química da química orgânica da gasolina. Então, a gasolina, Zé, ela é um hidrocarboneto, né? Ela é um hidrocarboneto. Então, se hidrocarboneto é apolar e a água é polar, eu posso usar esse tipo de filtro para líquidos aqui, ó, que trabalham com líquidos com, tá, condições diferentes para eu efetuar, então, a separação. Então, essa aqui eu sei que está certa. Agora, a aparelhagem 1 pode ser
utilizada para separação de solução de água e sal? Não. A água e sal aqui, ó, é uma solução, se tiver com muito sal, tá? Você tem uma mistura heterogênea. Agora, se tiver com pouco sal na água, você tem uma mistura homogênea. Não dá nem para você identificar. Então, a forma que você tem que separar aqui água e sal é a evaporação, muitas vezes. Aí você deixa a água evaporar, o que ficar no fundo aqui vai ser apenas o sal. Então, não pode ser utilizado. A aparelhagem 1 pode ser utilizada para separação de água e carvão? Não, isso aqui é destinado para líquidos, não é para sólidos, não, tá? A aparelhagem 2 pode ser utilizada para separar água e óleo? Não, porque é para separar sólido, tá aqui, dá para você ver que é sólido, de líquido, tá? Não o inverso. Provavelmente água e areia. A aparelhagem 2 pode ser utilizado para separar uma solução de água e álcool, tá? Não também. Por que não pode ser utilizado? Porque nós temos aqui uma substância monofásica, água e álcool. Então não vai adiantar nada você colocar nessa situação 2 aqui, que são 2 líquidos, também não é nenhum sólido, tá? Substâncias monofásicas, para serem separadas, formam misturas homogêneas. Então nenhum dos dois aqui serve para separar substâncias monofásicas, tá? Tanto que a água e o álcool, né, eles são interessantes, que eles se misturam tão bem um com o outro, lembrando que o álcool, ele tem a hidroxila, né? É um composto orgânico, mas ligado à hidroxila. E toda hidroxila tem ligações de ponte de hidrogênio. Nossa, é mesmo, Zé. Então, tem ligações de ponte de hidrogênio? Tem. Se tem ligações de ponte de hidrogênio, tá, o composto é apolar. Então, apolar, aliás, desculpa, o composto é polar. Polar, com a água também, que tem o oxigênio ligado a 2 hidrogênios, que é uma ligação polar, polar com polar se misturam. E não dá para você separar visualmente a mistura ao contrário da água com gasolina, que você separa, água com álcool você não consegue observar visualmente, tá? A separação de ambos. Então, aqui, ó, nós marcaríamos letra A mesmo. E para a gente terminar essa parte aqui, que é bem fácil, vamos aproveitar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na aula 3. Vou abrir aqui agora, que eu vou ter que fechar um e abrir o outro. Tá meio chato, mas dá para fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí. Sair de uma. A aula 3 eu acho que é pequenininha. Aí terminando aqui, a gente já vai almoçar. Aula 3. Vamos na página 13. A de vocês é outra página, né? Aula 3, está aqui. Biblioteca. Vamos lá. Aí, acho que foi, né? Pronto. Vamos dar uma olhadinha agora nesses processos aqui de misturas homogêneas. Aí, se eu tivesse que apostar com vocês, eu apostaria, para cair assim, tal, em vestibular, eu apostaria nessas etapas que a gente vai ver aqui, que são misturas homogêneas. Se tiver que cair, é mais fácil cair homogênea do que mistura heterogênea, tá? Heterogênea é muito babaquinha, você usa a lógica, então é simplesinho. Aí diz assim, processo de separação dos componentes das misturas homogêneas e transformações da matéria.
Então, como é que acontece essa separação agora? Lá na aula anterior, a gente viu só mistura heterogênea, sólido, 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 líquido, sólido, gás, líquido, gás. E agora? Como é que acontece os processos aqui das misturas quando elas são misturas que você bate o olho e você não consegue ter, então, essa condição de separar visualmente, muitas vezes, essa mistura? Então, vamos analisar aqui, tá? Como é que nós usamos para utilizar o processo de centrifugação, por exemplo, nessa situação e tal. Então, aqui, primeiro, você vai ter a mistura sólido e líquido utilizando o processo da evaporação. Bom, aqui é simples, tecnicamente, que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, você tem a questão da evaporação da água do mar, por exemplo, da água salgada, por exemplo, tá? É o processo que você usa nas grandes salinas. Você começa a bombear, tá? Essa água em tanques rasos e deixa ela aquecer ao longo do dia, submetida apenas à temperatura solar. Então, com o aquecimento e com o vento, o que vai acontecer? O processo aqui, tanto de aquecimento quanto o vento, ele vai favorecer o processo de evaporação natural da água. Lembrando que, quando nós falamos em processos relacionados à vaporização, nós não podemos esquecer que nós temos 3 processos. Nós temos a calefação, quando eu jogo um copo d'água sobre uma chapa quente, aí vai, sobe aquela fumaça, isso é calefação, beleza? Você tem a calefação, você tem o processo que nós chamamos, tá, de evaporação, que é esse que é natural, que ao longo do dia a água ela está subindo do solo, ela está subindo dos mananciais aquáticos, rios, açudes, etc. tal, ela está contribuindo para a sua condensação, formação das nuvens, seu processo normal e natural. E nós vamos ter ainda um processo desencadeado pelo aquecimento, que é a ebulição. Então, sempre, não esquecer, nós temos 3 tipos de vaporização: a evaporação natural, a ebulição e a calefação, tá? No caso da evaporação, o pessoal deixa nos tanques, e ao longo do tempo, com o calor, com o vento, você tem a evaporação da água que está misturada ao sal, da água salina, né? E vai ficando só sal, tá? A princípio, você até não consegue, você vê a água ali, ó, a mistura é homogênea, você vê água e sal, mas a concentração de sal na água não é muitas vezes perceptível. É perceptível pelo sabor, mas não perceptível pela visão. Portanto, é uma mistura homogênea, tá? Ô Zé, aqui que é uma destilação, aqui você vai ter uma destilação simples, tá? Quando que nós utilizamos essa destilação simples aqui, a partir desse tubo que nós chamamos de tubo de Erlenmeyer, tá? Para que ele serve? Pena que às vezes aí na escola eles terminaram com um laboratório que nós tínhamos aí há bastante tempo atrás, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você tem uma mistura, tá? Que é submetida, por exemplo, aqui a destilação simples é o processo de obtenção pode ser utilizado na obtenção da cachaça, tá? Então, vai depender de qual mistura que você quer aqui do produto destilado. Mas, a princípio, aqui você vai ter aqui, ó, um aquecimento dessa mistura. Por exemplo, sei lá, você quer aqui, tem água e álcool, por exemplo. Esse aquecimento vai desencadear uma efervescência e a água, por exemplo, ó, ela vai subir e vai entrar aqui nesse tubo, tá? Ou o gás, na forma gasosa, vai entrar aqui nesse tubo, que entra em contato, tá, com a água que está fria. Aí você vai acumulando a água que estava misturada com o álcool aqui, ó, ela vai sendo coletada nesse Erlenmeyer, nesse recipiente, e aqui vai ficando só o álcool, tá? Por quê? Porque os elementos que compõem a mistura, eles vão ter aqui pontos de vaporização diferentes. Então, é uma forma de você destilar, tá, uma determinada substância. Dependendo aí também a questão da obtenção do álcool, também você pode usar com a mesma linha de raciocínio, tá? Aquecimento, vaporização, esfriamento e a separação aqui do produto que é destilado, por exemplo, a cachaça, tá? Você vai usar, então, um produto aí de destilação
simples. Então, destilação simples, um detalhe, você pode usar tanto a partir do momento que você tem um líquido e um sólido, quanto a partir do momento que você tem um sólido e um líquido, tá? Eu poderia usar aqui também, ó, o sal dissolvido na água em pequena concentração. Então, aqui, ó, o salzinho vai ficando aqui, ó, aqui vai subindo o vapor de água, eu vou coletar a água aqui, ó, vaporizada. Vai ser o produto destilado nessa situação, tá? A partir do momento que você aqueceu, a água atingiu o ponto de ebulição, essa água ela é convertida em vapor. Depois você resfria a água, ela volta a ser líquida novamente, tá? Então, tranquilo, pode ser um sal e água salgada. Mas que água salgada? A água salgada convencional, por exemplo, aquela água que você fez um soro para você tomar que você está com diarreia. Então, essa água aí não dá, quando você olha assim, ó, depois que você misturou, não dá para você separar visualmente a água e o sal. Você usar esse processo de destilação aqui, você consegue separar ambos, tá? Esse processo aqui é um processo que se pede muito em vestibular hoje. Talvez seja um dos processos que mais se pede em vestibular hoje. Esse processo aqui, ele diz respeito, tá, à destilação fracionada. Como é que ele funciona? É o processo que nós utilizamos para a obtenção dos subprodutos do petróleo em função das temperaturas que você vai atingir. Então, olha só, cada subproduto do petróleo, ele vai ter, então, uma temperatura específica. Que vai desde o gás natural, que sai lá em cima, que fica menos denso, até aquele que é uma formação já de rocha asfáltica, que está lá embaixo, tá? Então, se você pegar uma torre de destilação, aqui ele vai te dar aqui, ó, uma espécie, primeiro aqui, de destilação, tá? Fracionada, usando aqui o vapor de água, usando aqui o que se usa aqui que eu estava falando para vocês do alambique, mas está aqui também, né? Você vai usar aqui para obtenção da cachaça. Isso aqui, a Ana Lúcia, a professora Ana Lúcia tem um alambique próprio lá, ela e o esposo, na roça deles lá, e eles produzem cachaça própria, né? Então, você tem os alambiques aí. Então, para você obter esse processo, você tem aqui a serpentina, você tem aqui a caldeira, você vai pré-aquecer a mistura, tá? E essa mistura aqui derivada da cana, né? Onde você tem água e álcool. Aí você tem o processo aqui de aquecimento da mistura e a saída dessa mistura aqui, ó, a partir da serpentina, você vai ter aqui a mistura destilada, tá? Que é a cachaça. Agora, o que mais cai é isso aqui, ó, as refinarias de petróleo. Como é que eu estava falando para vocês? Como é que é a destilação fracionada quando eu tenho aqui uma refinaria de petróleo? Isso aqui cai em vestibular. De tudo que nós vimos, isso aqui é um dos elementos que mais fáceis de cair em vestibular. Então, olha só, aqui eu tenho a 40 graus Celsius, quando eu estou aquecendo o petróleo, olha que eu vou ter aqui, ó, primeiro surge o gás natural. Depois surge um outro subproduto do petróleo, mais ou menos a 70 graus Celsius, você vai subtraindo aqui, ó. Você vai ter aqui a nafta. Depois aqui, ó, entre 70 e 120 graus Celsius, começa a surgir aqui a gasolina, tá? Entre 120 graus Celsius e 200 graus Celsius, você vai ter aqui o surgimento aqui do querosene, que é utilizado para helicóptero, né? Combustível de helicóptero. E você vai ter aqui, ó, em torno de 200, um pouquinho abaixo de 200, já o óleo na forma mais gasosa. Aí você aquece um pouco mais, você tem o óleo lubrificante, tá? Aí um pouco mais você tem o gasóleo mais pesado. Esse gasóleo mais pesado já é, tá, o óleo diesel. E aqui, ó, esse alcatrão aqui, ele já está próximo do asfalto. Aquela borra que começa a ser formada a partir de 600 graus Celsius, você já tem uma estrutura aqui que é utilizada como rocha, utilizada como matéria asfáltica, que é utilizada para o asfalto. Então, como é que eles fazem? Eles vão subtraindo os subprodutos do petróleo em função das temperaturas que a torre de destilação, nós chamamos isso aqui de torre de destilação, ela vai chegando. Então, à medida que ela vai
aumentando, ela vai aumentando a diversidade também, tá? Da torre de destilação. Aqui é interessante que ele vai colocando, aqui você tem um butano, aqui você tem um octano, tá? Dodecano, né? Hexadecano, aí você tem 36 carbonos, 44 carbonos, 80 carbonos, nem lembro a nomenclatura disso, que a gente quase não usa na orgânica, né? 36, 40, 80, etc. Tal. A gente vai usar até no máximo 20 carbonos, quando muito. Né? Então você tem esse processo da torre, petróleo bruto entrando aqui, ó, óleo preto, aquele petróleo que você subtraiu ou lá do pré-sal, ou lá daquela região muito funda do mar, ou até mesmo em regiões aí do solo, tá? Ao passar por essa torre de destilação, você tem aqui, então, os subprodutos. Eu tenho aqui também a liquefação a partir da destilação fracionada, tá? Então, nessa liquefação a partir da destilação fracionada, você tem aqui a obtenção, a separação do nitrogênio, por exemplo, do oxigênio do ar. Então, dá para fazer isso? Dá, para você fazer em laboratório. Então, como que você faz isso? A partir do ponto de ebulição dos dois gases que são diferentes. Mas acontece que a diferença não é tão grande. Quando você está no ponto de ebulição, por exemplo, do oxigênio, o oxigênio ele vaporiza a menos 182 graus Celsius. Enquanto que o nitrogênio ele se vaporiza em menos 195,80 graus Celsius. Então, você tem um termômetro específico. Você tem os dois gases. Quando ele chega a menos 183, dentro de determinado recipiente, você já pode coletar que o vapor que está saindo ali é oxigênio puro. Ele está passando do estado líquido para oxigênio puro. E ele vai ser, então, separado do nitrogênio. O que restar ali dentro vai ser nitrogênio. Então dá para eu realizar esse processo de destilação, separar gás com gás. Também dá, porque, como eu disse anteriormente, as propriedades organolépticas são distintas, você tem pontos de ebulição distintos, então sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Antes da gente falar sobre essa questão da transformação da matéria, vocês sabem até de costas isso aqui, só um detalhe. Outro exemplo também que eu acabei que falei, mas não falei pouco, não esqueçam de centrifugação. Centrifugação não é só você colocar a sua máquina de lavar roupa para centrifugar, para você agilizar o processo de secagem da roupa, não. Também um processo de centrifugação, você tem alta rotação. Não esqueçam que todas as vezes que eles tiram seu sangue, tá? No laboratório, aqueles tubozinhos, aqueles tubos daquele jeito lá, já vai direto, eles chegam lá, colocam na centrífuga, vai ficar girando, para você separar o elemento plasmático do elemento figurado do sangue, que são os seus trombócitos, suas plaquetas, os seus glóbulos brancos são os leucócitos, e as hemácias, que são os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá? Então, você consegue separar isso em laboratório. Da mesma forma que quando o leite chega, nem sempre assim, quando eu estou fervendo o leite, forma aquela nata em cima. A nata é fácil, você retira a nata, tá? E tira a gordura. Mas no meio do leite, muitas vezes, como é que você vai tomar um leite desnatado? Aí o que é feito? Eles tiram só a nata de cima? Não. Muitas vezes, para fazer a manteiga, inclusive, eles submetem a um processo de centrifugação. E ao submeter esse processo de centrifugação, você consegue separar a parte mais gorda do leite, que é a parte mais sólida, né? Da parte mais líquida do leite. Então, isso é perfeitamente viável e plausível a partir do processo de centrifugação. Eu achei que eles iam falar aqui, mas não falaram, né? Mas fica essa dica aí da centrifugação convencional, que para vestibular, do leite e do sangue. Não se esqueçam disso. Aqui a transformação da matéria, isso aqui todo mundo sabe, né? Coisinha de criança. Então, nós temos aqui dois processos, aqui, dois fenômenos distintos. Nós temos o fenômeno físico e nós temos o fenômeno químico. Fenômeno físico, guarde para mim, é aquele que mantém inalterada a composição da matéria, química da matéria. Isso é fácil, é muito fácil. Eu tenho, por exemplo, água, ela pode estar no estado sólido, líquido, gasoso
e pode estar no estado plasmático. Mas o que nos interessa aqui são os 3 primeiros estados. Se ela está no estado sólido, ela é H2O. Se ela está no estado líquido, ela é H2O. Se ela está no vapor, é H2O. Tanto que ela pode voltar. Eu condenso o gás, ele volta a ser líquido. Né? Eu congelo o líquido, ele volta a ser gelo. Eu não altero a composição. H2O é permanente. Então, quando você mantém a composição química, você tem uma transformação que nós chamamos de transformação física. Tá? Em contrapartida, quando nós temos uma transformação que nós chamamos de química, um fenômeno químico, o que acontece? Fenômeno químico, há mudança na composição da matéria. Ah, então tem mudança? Tem. Peguei uma folha de papel aqui, toquei fogo nela, virou cinza. E outro, no fenômeno químico, ao contrário do fenômeno físico ele é reversível. Tá? Você faz do gelo água e da água gelo. Agora, no fenômeno químico, depois de ocorrido, ele é irreversível. Ah, eu queimei a folha, deixou de ser ali uma estrutura de celulose e virou carvão. Ah, dá para eu pegar o carvão e voltar a ser celulose? Não. Ah, aquele fenômeno que é sempre mencionado, a ferrugem. Ferrugem na lata. À medida que você tem oxidação da lata, você vai tendo ali a oxidação de um metal. E a oxidação desse metal leva, então, à corrosão. Oxidação é sinônimo de corrosão. Quando eu tenho a corrosão da lata, essa lata ela vai ser, então, literalmente danificada. E esse dano que a lata sofre, ou até mesmo ela é perfurada pela corrosão, isso é irreversível. Não tem como você reverter a ferrugem num metal novamente. Então, você tem um fenômeno químico. Tá? Então, fenômeno físico, não há transformação da composição da matéria, há só transformação de estado da matéria, certo? Então, a composição da matéria ela é mantida constante e é um processo reversível. Fenômeno químico, você altera a composição da matéria e é um processo irreversível. Simples assim, tranquilo, tá? E não tem mais problema com relação a essa questão. Então, vamos lá. Exercício 1. Ele diz assim, a separação de misturas de uma das principais operações, a separação de misturas é uma das principais operações realizadas em pequena escala em laboratórios, em grande escala em indústrias nos diversos setores. Para separar de maneira eficiente as misturas querosene e água. O que eu posso fazer para separar a mistura querosene e água? Muito fácil. Querosene, ele é um derivado do petróleo, portanto, é um composto apolar, e a água é um composto polar. Então, aqui, em outras palavras, eu tenho o equivalente a um óleo e água. Posso usar o que, Zé? Posso usar a decantação, tá? Então, a água fica embaixo e o óleo vai ficar em cima. Poderia usar? Posso usar. Decantação. Álcool e água. Lembra da cachaça? Lembra que eu acabei de falar. Posso usar destilação simples. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho 2 elementos que são elementos polares. Todos os 2 têm ligação de hidrogênio, tanto o álcool quanto a água. Então, aqui eu posso usar destilação simples. Hidróxido de sódio e água. Presta atenção. Zé, mas agora ele falou hidróxido de sódio. O que é o hidróxido de sódio? É o NaOH. O que é o NaOH? Isso é uma base. Tá? Então, se ele é uma base, ele vai dissolver essa base na água. Então, esse hidróxido de sódio, visualmente para você, é como se ele fosse uma substância salina. Tá? Como se fosse um salzinho, você vai misturar na água, da mesma forma que você mistura, por exemplo, bicarbonato de sódio, que é um sal, na água. Então, aqui, como se você estivesse misturando o hidróxido na forma aqui sólida, ele é um pozinho, você vai misturar na água. Como é que eu faço para eu separar? Mesmo procedimento que a gente usou para separar uma pequena quantidade de água com sal.
Ah, então água com sal, eu posso usar também destilação simples, né? Eu aqueço, a água evapora, ela é condensada no tubo frio lá, libera a água de um lado, do outro lado fica o sal só. Posso usar destilação. Então, nesse caso aqui, eu marcaria a letra A, decantação, para querosene e água, água e álcool e água, destilação, e hidróxido de sódio e água, eu também utilizaria aqui o processo de destilação simples, tá? Então vamos para o outro aí, a questão 2. Diz assim, ó, a separação de misturas é uma operação muito comum no setor de petróleo e combustíveis. Diversos métodos são aplicados para atender a essa necessidade, que nós temos a questão da destilação fracionada, né? Sabendo-se que a água e o álcool são miscíveis, então, falei para vocês isso na aula passada, né? Miscíveis são substâncias, essa expressão vocês têm que guardar bem, substâncias que se misturam homogeneamente, tá? Então, miscíveis são outra palavra, misturáveis, que é a mesma coisa. E o óleo é immiscível, tá? Então, água e óleo é immiscível. Nestes, e que o álcool, que não se mistura, immiscível, né? E que o álcool tem o menor e o óleo o maior ponto de ebulição. Aí vai dizer assim, o método adequado para separar essas três substâncias, então ele está falando aqui da água e do álcool, que são miscíveis, da água e do óleo, que são immiscíveis, e fala da temperatura de ebulição. Então, quais são os métodos que nós podemos utilizar aqui para separação? Bom, no caso aqui, tá, da água e o álcool e o óleo, tá, nós podemos aqui, a água e o álcool são miscíveis e o óleo, nesse caso aqui, aí nós podemos aqui, na parte de água e óleo com álcool, eu posso deixar aqui a decantação, que o óleo vai ficar separado da água e do álcool. Agora, na parte que envolve aqui somente o óleo, o que eu tenho que fazer? Aí você lembra do petróleo, tá? O óleo aqui e o álcool, por exemplo, eu tenho aqui pontos de ebulição distintos. Se eu tenho pontos de ebulição distintos, eu uso uma torre de aquecimento, e nessa torre de aquecimento eu vou coletar o que tem ponto de ebulição menor, e depois eu coloco o álcool, depois eu coleto o óleo que tem ponto de ebulição maior. Portanto, nesse caso, eu utilizo aqui destilação fracionada. Então, decantação e destilação fracionada. Eu marcaria aqui letra I. Tá? E na questão 3, nós vamos ter aqui o seguinte. A água potável é um recurso natural, considerado escasso em diversas regiões do planeta Terra. Mesmo em locais onde a água é relativamente abundante, às vezes é necessário submetê-la a algum tipo de tratamento antes de distribuí-la para consumo humano. O tratamento pode, além de outros processos, envolver as seguintes etapas. Então, quais seriam aqui as etapas que nós vamos envolver no tratamento da água, tá? Então, vamos lá. Aí vai dizer assim, a primeira etapa, manter a água em repouso por um tempo adequado para a deposição no fundo do recipiente do material em suspensão mecânica. Então, você vai esperar ali a água, tá? Ficar um período em repouso. Nós temos um processo aqui que nós chamamos de decantação, tá? Então, esse é o processo que nós chamamos de decantação. Aí ele vai dizer assim, ó, remoção das partículas menores em suspensão, não separáveis pelo processo descrito na etapa 1. Então, se não conseguiu ser separado
na decantação, você pode usar aqui um processo de filtração, por exemplo, tá? Aí, processo que não foi escrito pode ser, por exemplo, a filtração. Aí ele vai dizer assim, evaporação e condensação da água para diminuição de concentrações de sais, no caso aqui da água salobra ou água do mar. Nesse caso, é necessária a adição de quantidade conveniente de sais minerais após o processo. É o processo que ele utilizou lá para separação completa, né? Então, para separar completamente aqui, ó, se for uma mistura, uma solução que não tenha tanto sal, você pode utilizar aqui o processo que nós vimos da destilação simples. Se for uma mistura que tem bastante sal, você usa o processo de decantação e evaporação. Mas aqui, como é uma substância que tem menor índice salino, nós podemos usar aqui a destilação, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter, então, destilação simples. Então, aqui você tem o processo da filtração, o primeiro, aliás, o processo da... Primeiro era o que mesmo? Decantação. Depois você tem aqui a filtração. E aqui você vai ter a destilação simples. Então, decantação, filtração e destilação simples. Então, marcaria aqui letra D de dado. Tá? Questão fácil, questão direta. E essas questões aqui não exigem nem muito raciocínio direto, objetivo e lógico. Você vai direto pela conclusão já, tá? Não tem muita coisa para se estabelecer, não. E para fechar aí, ó, vamos ver essa questão do Enem aqui. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e compreensão dessas transformações, e a compreensão dessas transformações é fundamental para se manter o ciclo hidrológico, tá? O famoso ciclo da água. Aí vai dizer assim, em uma dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então, você tem um processo de evaporação, óbvio, né? A transformação mencionada no texto, aí letra C, evaporação. Muito simples, muito bobinho, muito tranquilo. Tá bom, né? Coloca para mim aí o presente na frente do nome de vocês. Coloca para mim presente no chat. Tá bom, hoje, né? Semana que vem a gente começa já, termina essa apostila. Primeira apostila, a gente já começa a apostila 2, falta uma aula para a gente terminar. Provável que dê para terminar essa aula, que é pequenininha também, fala de mecanismos aí de purificação da água. Depois a gente já começa no caderno 2, tá? Vamos tentar começar o caderno 2, tanto química quanto biologia. Vou tentar, né? Vamos ver como é que vai render a aula de biologia hoje. Dependendo, a gente começa semana que vem já o caderno 2 de vocês. Beleza, então, pessoal? Daqui a pouco a gente volta, né? Final da tarde, para vocês fecharem aí com mais 2 aulas de biologia hoje à tarde. Hoje e amanhã mais 2. Até daqui a pouco. Bom almoço.